Olá, o mais consagrado líder britânico, Winston Churchill, dizia que a democracia é o pior sistema político que existe, à exceção de todos os outros. Ou seja, tanto a época como a história mostra que até agora, a humanidade ainda não conseguiu criar nada mais adequado para enfrentar os problemas da humanidade do que o sistema democrático, a vida em sociedade. Me refiro a isso para abordar a eleição de domingo agora, dia 6 de outubro, para os conselheiros tutelares em todos os municípios brasileiros. Há muita crítica ao processo eleitoral de escolha desses conselheiros. Inclusive na própria campanha que se dá, há uma certa, me parece, hipocrisia quando os setores de controle, que organizam essa eleição, ficam vigiando os candidatos para saber se esses candidatos recebem o apoio de lideranças políticas. Ora, é absolutamente impossível num processo de escolha eleitoral, democrática, que não haja a participação daqueles que fazem política, inclusive política partidária. Os militantes de direitos humanos, de regra, são pessoas, cidadãos e cidadãs, que têm uma participação política na sociedade. Então, querer anular isso é negar o processo democrático. Isso não é o mais grave. Agora, o grave é quando essas forças políticas se utilizam de um sistema de abuso de poder político, de abuso do poder econômico para eleger os candidatos da sua preferência. Mas aí é a sociedade que decide. A sociedade ganha ou perde quando ela se deixa influenciar, seja pelo nefasto, abjeto comércio do voto, da compra e venda do voto, seja também pela participação de segmentos políticos que, por exemplo, na questão do conselho tutelar, dos conselheiros tutelares, são declaradamente, abertamente contra os direitos das crianças e dos adolescentes. Me refiro especialmente aos setores de extrema direita e de direita, que estão muito em voga hoje na sociedade brasileira, quase todos eles também inseridos em igrejas neopentecostais, que têm uma posição de intolerância, têm uma posição de reprovação, têm uma posição de ataque ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E eles, como estão fazendo na política tradicional, na política partidária, eles passaram a entrar para essas disputas, para levar o seu pensamento retrógrado para, por dentro, destruir aquilo que eles julgam que é um malefício para a sociedade. E se pegar o discurso dessa turma fundamentalista aí, especialmente do fundamentalismo religioso, que estão participando ativamente de todas as eleições, exatamente para isso, para por dentro depois destruir essas conquistas civilizatórias que nós edificamos no Brasil nos últimos anos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí é que reside o perigo, aí é que reside, e deve nos preocupar a todos, para que nós não aceitemos nenhum retrocesso nesse sentido. Portanto, a eleição, o processo eleitoral em si não é o mal. Ao contrário, é o sistema mais legítimo, mais adequado para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade decente, uma sociedade mais justa, mais equilibrada, e no caso da defesa da criança e dos adolescentes, que sejamos capazes de implementar tudo aquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente para melhorar essas relações e melhorar a vida dessas crianças e desses nossos adolescentes, especialmente aqueles oriundos das camadas mais empobrecidas da sociedade, que de fato são essas crianças e esses adolescentes que mais sofrem com a negação de direito que sempre tiveram na história do nosso país, com várias restrições. Então, nesse momento, o que nós temos que fazer é ficarmos vigilantes para não permitir que esses que se elegeram nessa última eleição, especialmente aqueles que vieram com esse propósito, não de defesa das crianças e dos adolescentes,
mas que vieram com o propósito, na verdade, de trazer esse discurso da intolerância, do reacionarismo para a estrutura, né, dos conselhos tutelares, que nós possamos de fato ficar vigilantes para não permitir que isso aconteça. Um grande abraço e até amanhã.